Fala, amigos do Diversifica Mais, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Porque eu tenho percebido que tem muitas pessoas ainda com dúvidas, né? Como fazer para guardar seus bitcoins de forma segura, certo? Inclusive, essa semana teve uma pessoa aí que segue o canal que entrou em contato comigo, né, perguntando como é que eu faço para eu guardar, né, os meus bitcoins de forma segura, né. Então eu expliquei para ele, né, como fazer, né. Expliquei que existe duas formas, né. Uma seria gravar na web, né, em sites confiáveis, obviamente, e outra seria gravar no computador, certo? Claro que na internet não seria uma forma tão segura, né, pessoal? O mais seguro seria guardar os bitcoins no próprio computador, certo? Então, como essa dúvida é uma dúvida muito importante, tá, pessoal? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor como funciona, tá? Porque assim como essa pessoa teve dúvida, né, acredito que outras pessoas também tenham dúvida a respeito disso, tá? Então, o objetivo desse vídeo é justamente ajudar aí novas pessoas que tenham dúvida a respeito, certo? Mas então vamos lá, pessoal. Então, abrindo aqui o Google, tá? Digitando programa para guardar Bitcoin, vocês já vão dar de cara, tá? Com esse site aqui, bitcoin.org, certo? Então, vocês vão abrir esse segundo link aqui, tá? Eu também já vou abrir esse outro link aqui, certo? Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês quais sites que podem salvar aí, né, seus bitcoins pela internet, tá? Então, no caso, esse site aqui mostra 5 formas, tá? 5 sites aí para guardar, tá? Seria a Chapo, Blockchain, a Coinbase, a Hive, não sei se é assim que se pronuncia, tá? E Armory, certo? Só assim, pessoal, os mais seguros, tá? Que eu, no caso, utilizo seria a Chapo, Blockchain e Coinbase, tá? Esses dois aqui eu não conheço direito, tá? Tanto é que se vocês forem abrir esse Hive aqui, tá? Eu estava aqui olhando antes e vejo, pessoal, tem um aviso, eles colocaram um aviso, tá? Que a Hive agora está fechada, tá? Ou seja, acredito eu que eles encerraram as atividades, tá? Desde abril de 2016, tá? Então essa daqui não seria mais uma opção para guardar seus bitcoins, certo? Já esse outro aqui, Armory, seria mais para salvar no computador, tá? No caso seria um software para guardar no computador, certo? Só que esse software aqui eu não vou estar explicando nesse vídeo, eu vou explicar outros dois softwares, certo? E depois seria o site do Coinbase, tá? Aqueles que não conhecem o site, seria esse aqui, coinbase.com, site também bastante confiável, tá? Apesar de esses dias ter saído do ar, tá, pessoal? Acredito eu que estava em manutenção, tá? Muitos, inclusive, estavam reclamando aí na internet, né? Achando que a Coinbase não ia voltar e acabou ela voltando, tá? Isso pode acontecer com qualquer outro site, tá? Às vezes entre manutenção e depois volta, tá? Porém, tem alguns sites aí na internet que acabou sumindo, né? Com os bitcoins e tudo. Então, é por isso que vocês têm que ter um certo cuidado, tá, pessoal? Aonde deixar esses bitcoins, tá? Querendo ou não, é um dinheiro que vocês estão deixando aí na mão, né, de algum site, certo? Então, tem depois esse outro, blockchain, tá? Aqueles que não sabem, o blockchain também dá para criar carteira, tá? Não é só um site para verificar transações realizadas via Bitcoin, tá? No caso, as pessoas colocam aqui o endereço do Bitcoin, né, para saber se receberam, né, os bitcoins, quantas confirmações ocorreu e tudo mais, né.
Mas saibam que também pode se criar carteira, tá? No caso, deixar aqui guardado também os seus bitcoins, certo? E também tem aqui o site da Chapo, tá? Também é bem confiável, certo? Então seria, no caso, esses três aí, seriam os sites mais confiáveis, vamos dizer assim, né? Para se deixar guardados os bitcoins. Fora isso, pessoal, os sites que eu recomendo seriam os sites brasileiros, tá? Então, se vocês acessarem esse site aqui, ó, bitvalor.com, vocês vão ver uma lista de sites, tá? Todos esses são sites brasileiros. Mercado Bitcoin, Bitcoin to You, Foxbit, Arena Bitcoin, Negocie Coins e Flow BTC, certo? Todos esses são empresas registradas aqui no Brasil, ok? Então, eu acredito que seria uma das formas mais seguras, tá? Porque se der qualquer problema, vocês têm como entrar em contato com a empresa, tá? Para recorrer. Já esses outros sites estão em outros países, tá, pessoal? Então já é mais complicado, até mesmo de conseguir entrar em contato e tudo mais, tá? Então, assim, eu recomendo bastante, tá? Qualquer um desses sites aqui. Também não vou ficar fazendo propaganda de nenhuma empresa, tá? Então, assim, essa seria uma das formas mais seguras, tá? Na internet, tá? Já outros sites, existem vários outros sites, tá, pessoal? Para guardar aí os seus bitcoins. Já os outros sites eu não recomendo muito, tá? Mas nada impede vocês também deixar em outros sites, tá? Mas é aquela coisa. Vocês têm que pesquisar muito a respeito para saber se é confiável ou não, tá? Estou só passando aqui os sites mais confiáveis que tem na internet, tá? Tem também o BTCE, tem o Exmo, tem vários outros, tá? Só que, assim, os mais confiáveis que eu vejo seriam esses, tá? Esses três e esses aqui, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos agora para outra forma, que seria baixar o software, né? Para o seu próprio computador, certo? Para daí guardar seus bitcoins, né, na sua própria máquina, tá? No seu próprio computador. Então, existe também outra opção, seria guardar também pelo celular, tá? Só que no celular eu não recomendo, tá, pessoal? Não recomendo pelo fato de vocês todos os dias acabarem levando o celular para a rua, tá? Onde vocês vão, vocês levam o celular junto, né? Então está muito sujeito a perder o celular, tá, em algum lugar, ou mesmo ser assaltado, né? E também aí acabarem levando o seu celular. Então, caso aconteça isso, seus bitcoins vão junto e não tem como depois recuperar, certo? Já no computador, sim, vocês podem fazer um backup, né, no seu computador e é uma coisa mais segura, né? Porque o computador vai estar só na casa de vocês, então quer dizer que só vocês vão ter acesso, né? A não ser que outras pessoas também mexam junto, né? Mas caso você compartilhe seu computador com outras pessoas, o recomendável é salvar num pendrive ou qualquer outra mídia externa, né? Que é o que eu recomendo, seria a forma mais segura, tá? Porque mesmo que vocês deixem no computador de vocês salvo, outra pessoa pode acessar, ou mesmo que outra pessoa não acesse, pode ser hackeado, ou até mesmo um dia ter que formatar, e aí acaba perdendo tudo, certo? Então também é arriscado. O mais seguro que eu recomendo é salvar em mídias, tá? Seja CD, seja pendrive, ou mesmo um HD externo, ok? Então essas seriam as três formas, tá, de se ter seus bitcoins guardados. Seria pela web, em algum site aí que trabalhe com bitcoin, certo? Pelo computador, né, salvar no computador, ou salvar pelo celular, certo? No caso do celular, é possível, no caso, baixar o software, né, o aplicativo, no Android, iOS, Windows Phone e BlackBerry, certo?
E para o computador, tem a opção para Windows, Mac e Linux, ok? No meu caso aqui, pessoal, é o Windows, tá? Como vocês podem observar, tá? Tem o Windows 10, certo? Então eu vou fazer uma simulação aqui, tá, pessoal? Para mostrar para vocês como pode ser usado o software, tá? No meu caso aqui, eu vou mostrar usando o Windows, certo? Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar apenas dois softwares, tá? Que eu uso, que são os mais fáceis de ser usado, vamos dizer assim. Seria o Bitcoin Core e o Multibit. Agora não está aparecendo aqui o Multibit. Vou tentar atualizar aqui a página. Ele não apareceu agora aqui, pessoal. Mas caso vocês queiram baixar na internet, tá? Não tem problema. É só vir aqui no Google, digitar Multibit. Não sei por que motivo agora não está aparecendo para mim, tá? É só vir aqui nesse site multibit.org, ok? Também tem a opção para Windows, Mac e Linux, certo? Aí vocês só vão clicar aqui em cima e vão salvar o arquivo, ok? Aqui no caso, eu vou começar falando a respeito do Bitcoin Core, tá? Então, no caso, para baixar, é só clicar aqui em cima, tá? Vai abrir essa janelinha, e aí vocês clicam aqui em instalar. Tá? Reparem que ele foi para outra página do próprio site bitcoin.org, tá? Então, é um software bastante confiável, certo? Então, aqui vocês vão escolher um sistema operacional, tá? Como eu já falei para vocês, o meu é o Windows, tá? Então tem para a versão 64 bits e 32 bits, certo? Então, para baixar é só clicar aqui em cima, já vai abrir essa janela e depois é só clicar aqui em salvar arquivo, tá? Feito isso, vocês vão salvar para a máquina de vocês, tá? Mesma coisa aqui para a Multibit, certo? Então, esse processo eu já tenho feito anteriormente, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu já baixei o Bitcoin Core e o Multibit, tá? Inclusive a Harmony, mas agora eu não vou explicar para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu vou ficar só nesses dois, certo? Então, eu vou minimizar aqui e vejam, eu já tenho os dois arquivos aqui baixados, certo? Vou tentar agora explicar para vocês como faz para instalar, tá? Então, primeiramente eu vou começar falando sobre o Bitcoin Core. Então, vou clicar aqui em cima. Aí é só confirmar, certo? E clicar em Next. Depois Next, vejo que ele vai salvar no C, arquivos de programas Bitcoin, ok? Clica em Next. Bitcoin Core, que vai ser o nome, né, que vai criar o ícone, e clica em instalar. Aí ele já vai começar a instalação, certo? E vejam, completo. Aí dá um Next. Então, para abrir ele já está marcado aqui Run Bitcoin Core, né? Aí é só clicar em Finish, certo? E vejam, o software já vai começar a ser carregado. No início, pessoal, ele demora um pouco, tá, para carregar o software, tá? Isso é normal, tá? Porque ele vai ter que conectar a rede do Bitcoin e tudo mais, para assim depois poder criar a carteira no próprio computador de vocês, certo? Então, veja, está verificando os blocos, né? Para assim criar aí a carteira. Então, pronto. Agora ele vai sincronizar, certo? As informações. Isso aqui demora um tempo, tá, pessoal? Para sincronizar todos esses dados. Não leva tantas semanas assim, tá? No início ele aparece aqui mais de 2 semanas, mas depois vai diminuindo, tá? Mas assim, pessoal, leva uns 2, 3 dias, tá? Para sincronizar com a rede, tá? Já vou ser bem sincero com vocês, tá? Claro, não precisa deixar o computador ligado 24 horas, tá? Mas o aconselhável é deixar carregar, depois deixa carregar no outro dia de novo, né? Até terminar isso aqui tudo,
certo? Depois feito isso, tá? Eu vou só clicar aqui em ocultar, tá? Então vejo que aqui já foi criada a minha carteira, certo? No início ele vai pedir, não me recordo ao certo de cabeça, tá? Mas ele tem umas opções lá para que ele vai abrir, tá? Para criar a carteira. No meu caso já criei a carteira, certo? Aí criada a carteira, vocês vão aqui no menu definições, certo? E vão criptografar essa carteira, tá? Vocês vão colocar uma senha, tá? Pra caso alguém acesse o computador de vocês, tá? Não consiga enviar seus bitcoins, tá? Então fica uma forma mais segura, certo? Então isso que eu aconselho vocês a fazer. No momento de criar a carteira, já cria uma senha, tá? Uma dica muito importante, tá, pessoal? Quando vocês criarem a senha, anotem essa senha em algum papel e guardem em um local seguro, tá? Ou crie uma senha que vocês não vão esquecer mais, tá? Uma senha padrão que vocês têm que não vão esquecer mais. Obviamente, uma senha segura, né? Com letras e números, certo? Me parece que o número mínimo de caracteres é 8 caracteres, tá? Pode fazer uma senha de 8 a 10 caracteres, parece que é isso, tá? Então, uma vez criada essa senha, pessoal, vocês têm que tomar cuidado porque ela depois não pode ser recuperada, tá? Assim como os bitcoins não pode se tornar, tá? No momento que vocês enviam para alguma carteira na internet, a senha também não pode ser recuperada, tá? Então vocês têm que tomarem muito cuidado, tá? Porque o Bitcoin é uma via única, tá? Assim, quando vocês enviam, não tem opção de voltar, a senha também não tem opção de recuperar, tá? Diferente de banco. Banco, vocês criam uma senha lá no banco, qualquer problema, se vocês esqueceram a senha, vocês entram em contato com o gerente da conta de vocês e vocês conseguem mudar, aí o gerente consegue mudar a senha, certo? Então vocês vão ter acesso novamente ao dinheiro de vocês, certo? Então vocês podem pedir para trocar a senha do tanto caixa eletrônico como do Internet Bank, certo? Já o Bitcoin não, pessoal, não tem uma instituição, né, alguém que controle isso e possa ir lá e trocar para vocês, tá? Então isso aí é muito importante, tá? Vocês têm que ter muita atenção na hora de criar essa senha, ok? Agora, mudar a senha vocês podem mudar, tá? Porém, vocês precisam da senha antiga para poder trocar para uma senha nova, ok? Sem a senha antiga não tem o que fazer, tá? Então tome muito cuidado. Bem, pessoal, criado a carteira, criada a senha, certo? Quais são os passos aqui que vocês podem fazer, tá? Existem 3 passos: enviar, receber e transações, que seria o histórico de todas as operações realizadas, né? Todos os envios e todos os recebimentos de Bitcoin, certo? Então o que vocês vão fazer primeiramente? Vocês vão clicar aqui em receber, tá? Vocês vão, no caso, acessar o site onde vocês compraram seus Bitcoin, tá? Seja um desses sites aqui, ou seja mesmo o site brasileiro, tá? Só lembrando que esses sites aqui eles só aceitam dólar, tá? Então você só pode comprar o Bitcoin em dólar, tá? Tem alguns outros sites que aceitam o euro, tá? Mas reais é só esses sites brasileiros, tá? Lá fora não tem como comprar em reais. Então digamos que vocês compraram Bitcoins, tá? Vamos dizer no mercado Bitcoin, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar, né, novamente o site lá do mercado Bitcoin, certo? Lembrando que eu não estou fazendo propaganda nenhuma de empresas aqui, tá? Só estou dando como exemplo. Aí vocês vão se logar, vão entrar na sua carteira, tá? E copiar o endereço, tá? No caso, vão entrar na sua conta, lá onde está os Bitcoin, né? E vão copiar o endereço do Bitcoin, certo? Aliás, vocês vão fazer o contrário, desculpa. Vocês vão gerar um endereço aqui, certo? Então, vocês vão colocar uma descrição, né? Aqui no caso o rótulo nada mais é que uma descrição da onde está vindo esse dinheiro, né? Por exemplo, eu estou enviando o dinheiro da minha própria conta, né? Então, Bitcoin
da minha conta mercado Bitcoin, certo? Por que é importante essa rótula? Porque depois, pessoal, quando vocês forem ver o histórico, não tem como saber da onde que veio aqueles Bitcoin, entendeu? De quem mandou aqueles Bitcoins, certo? Porque as transações são tudo anônimas. Tá? É diferente do banco. No banco lá vocês vão lá no o extrato, né? Vocês têm ali discriminado de quem enviou, né? Ah, fulano de tal mandou tantos reais. Empresa tal mandou tantos reais, né? Ou estornou tantos reais. Então tem como saber. Aqui não, tá, pessoal? Aqui não tem como saber quem mandou, certo? Então por isso que o ideal seria vocês digitarem aqui, tá? Para saber da onde que veio esse dinheiro. E quando vocês enviarem é a mesma coisa. Vocês vão colocar um rótulo para onde vocês estão enviando, tá? Daqui a uma semana, ou um mês, ou sei lá, 5, 6 meses, vocês saberem de onde partiu, né, esses bitcoins, tá? Ou de onde veio esses bitcoins, certo? Então, feito isso, colocado a descrição, vocês vão colocar aqui a quantidade, tá? No caso, vocês têm a opção de colocar a quantidade em Bitcoin, em milibitcoin, que seria um Bitcoin dividido por 1000, ou em micro Bitcoin, que seria um Bitcoin dividido por 1 milhão. Então, cada número digitado seria referente a satoshis, certo? Mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui em Bitcoin mesmo, tá? E vou fazer aqui um teste só para mostrar para vocês. Então, digamos que eu queira enviar 0.5 BTC, tá? Seria meio Bitcoin, tá? Então, vou botar 0.5, tá? A mensagem aqui não é obrigatório escrever, tá? Aqui também não é obrigatório marcar, tá? E aqui eu vou clicar em requisitar pagamento, tá? Vejo que foi gerado um novo endereço Bitcoin, tá? Caso vocês tenham algum aplicativo no Android, né, ou iOS, enfim, o smartphone que vocês tenham, né, caso vocês tenham aplicativo, vocês vêm aqui, escaneiam esse QR Code. Então, no momento que vocês forem escanear, já vai automaticamente ser copiado todo esse endereço, tá, para o seu aparelho. Aí é só fazer o envio, tá, dos bitcoins. Tá. No Brasil, pessoal, a empresa que eu sei que dá para baixar o aplicativo pelo Google Play, né, para o Android, é a Bitcoin to You, tá? Não sei se tem também para iOS, mas outras corretoras eu desconheço, tá? Outras corretoras brasileiras, tá? Agora lá fora existe várias outras, tá? Dá para baixar o aplicativo, certo? Mas enfim, caso vocês não tenham no aplicativo no celular, né, vocês podem simplesmente copiar todo esse endereço e enviar de forma manual, tá? Então, para copiar esse endereço, veja que não dá para selecionar aqui, simplesmente clico aqui nesse botãozinho abaixo, copiar endereço, certo? Feito isso, vocês vão lá no site onde vocês compraram seus bitcoins e vão transferir seus bitcoins que vocês tenham, tá, para esse novo endereço. Então, vocês vão colar lá esse endereço que acabaram de copiar aqui, certo? Vão colocar a quantidade que vocês querem enviar de Bitcoin e vão clicar em enviar, certo? Seja esse site ou seja qualquer outro site aí que vocês queiram enviar seus Bitcoins, certo? Então, enviados esses Bitcoins, aí vocês vão receber aqui nesse software, tá? Que nada mais é do que vocês estarem enviando para o seu próprio computador, ok? Então, caso vocês fechem aquela janela, né, que eu acabei de fechar, e vocês queiram de volta o endereço, é só simplesmente clicar aqui em cima e está aqui novamente o endereço, certo? Agora, caso vocês queiram gerar um novo, aí é só colocar um novo rótulo, uma nova quantidade aqui, certo? E clicar aqui de novo em requisitar pagamento. Aí vai ser gerado um novo endereço, certo? Então, digamos que eu já enviei esses bitcoins, né, lá do site onde eu comprei para cá, né? Então, no momento que foi enviado, demora alguns minutos ou mesmo horas, né, para ser confirmado na rede do Bitcoin. Mas digamos que já foi confirmado, certo? No momento que foi confirmado, vai aparecer aqui nessa outra página, tá? Que seria as transações, certo? Então, aqui vai aparecer a data, né, que foi
no caso recebido esses bitcoins, né, o rótulo que eu digitei lá na frente, né, e a quantidade de bitcoin, certo? Aqui o tipo acredito que é isso aqui, tá? Se é em BTC, milibTC ou microBTC, certo? E aqui já vai aparecer então a quantidade, né, de bitcoin que eu recebi no computador, ok? A mesma coisa vai ser para enviar, tá? Enviar vocês, vamos dizer que vocês querem enviar para uma outra pessoa, então é só pegar o endereço, tá? Aqui já tem um exemplo, tá? Vocês vão colar o endereço dessa outra pessoa que vocês querem enviar, vão colocar uma descrição também, né? Para quem está enviando, para daqui a alguns dias vocês forem aqui olhar e poderem saber para quem enviou, tá? Então, voltando aqui, vocês vão colocar aqui o endereço, o rótulo, né, pessoa ou empresa que vocês vão estar enviando, e a quantidade, certo? Depois é só clicar aqui em enviar. Tá? Feito isso, confirmado na rede, né, o envio, aí sim vai ficar aqui salvo o envio, certo? A data que foi enviada e a quantidade, tá? Mesma coisa que fosse recebido, tá? Então as duas formas vai ficando aqui salva no histórico, certo? Então depois todas essas transações realizadas, vocês podem exportar para um arquivo, tá? Nesse caso arquivo .csv, tá? Então vocês podem guardar esses dados tudo no computador de vocês, tá? E depois abrir no próprio Excel, certo? Lembrando que isso aqui é só um histórico, tá? É só para saber as transações realizadas. Isso aqui não é salvar os bitcoins, tá? Para salvar os bitcoins na máquina, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar um outro passo, tá? Para poder fazer isso, vocês vão vir aqui em arquivo, tá? Backup da carteira, certo? Então, vou fazer agora um teste aqui, tá? Salvando na minha área de trabalho. Eu vou digitar aqui, no caso, vocês podem colocar o nome que quiser, tá? Eu recomendo colocar a data, né? Por exemplo, hoje é 2017, né? 5 dia 30, tá? Formato americano, mas pode colocar qualquer outro formato, tá? E aí eu vou colocar aqui que eu tenho 0.5 BTC na minha carteira, tá? Só para ter um padrão, tá, pessoal? Para saber, né? Mas aqui o nome, vocês podem colocar o nome que quiser, certo? E aí vou clicar aqui em salvar. Então vejo que o próprio Windows já deu um aviso, né? Que os dados da carteira foram salvos com êxito, certo? Então vejo que já foi salvo aqui na minha área de trabalho. Lembrando que não é aconselhável deixar salvo aqui na área de trabalho, tá? Isso aqui qualquer pessoa pode vir aqui pegar, tá? E no momento que pegar esse backup e abrir ele em outro computador, tá? Tendo esse software aqui ou qualquer outro software de Bitcoin, tá? Pode fazer a transferência dos seus Bitcoins, tá? Porém, isso se vocês não colocaram senha, tá? Mas se vocês colocaram a senha, daí a pessoa vai ter que ter a senha para poder enviar. Mas mesmo assim não é seguro deixar no computador, tá? O bom é deixar gravado em alguma mídia, como eu já expliquei para vocês, certo? Então, feitas as transações, tá? Vocês fizeram o backup, né? Já tem o backup gravado, né? Os dados tudo no computador. Então vamos agora para o último passo, tá? Que seria como recuperar essas bitcoins, tá? A sua carteira. Digamos que você já tenha salvo esse backup num pendrive, tá? E aí por algum motivo deu algum problema no computador de vocês, vocês tiveram que formatar o computador, certo? Por isso que eu falo para vocês da importância de salvar em outro lugar. Formatando o computador, obviamente vocês vão perder o software de vocês e também o arquivo onde tinha os seus dados salvos, certo? Então, se vocês salvarem em outro lugar, vocês têm como recuperar. Então, digamos que vocês formataram o computador e tem ele instalado novamente. Então, a carteira vai estar zerada, certo? Então, como fazer para importar agora esses bitcoins para a carteira? Ou mesmo para um outro computador? Tá? Vou explicar agora para vocês como fazer.
Então vocês vão vir aqui, para quem tem o Windows 10, tá? É só vir aqui nessa barra de pesquisa, tá? Ou para quem tem outra versão do Windows, é só vir aqui em iniciar, tá? E clicar em executar, certo? O caso seria esse aqui, tá? Esse programa aqui, certo? Mas para quem tem o Windows 10, pode digitar aqui direto, tá? Então, simplesmente vocês vão digitar isso aqui, percentual, tá? Acima de percentual, app, data, depois percentual novamente, tá? Contrabarra, Bitcoin e apertar Enter. Aí vai abrir esse diretório aqui, certo? É aqui onde vai estar todos os arquivos no caso do programa aí que vocês instalaram, que seria o Bitcoin Core, certo? Então o que vocês vão fazer, pessoal? Com o backup em mãos, tá? Seja no pendrive, ou seja em qualquer outro dispositivo, vocês vão simplesmente renomear esse arquivo aqui, wallet, tá? Veja que eu já tinha renomeado antes para old, tá? Esse outro arquivo aqui é um outro arquivo mais antigo que eu fiz um teste antes, tá? Para testar, para ver se ia funcionar. Então vocês podem colocar aqui o nome que vocês quiserem, clicando aqui em cima em renomear, tá? E aí depois vocês vão copiar esse arquivo para cá, certo? E vão digitar com o nome que estava antes ali, wallet, certo? Por que eu recomendo renomear o arquivo original? Porque se vocês tiverem em outro computador, pessoal, e esse outro computador já tiver Bitcoin, tá? Vocês assim não perder, tá? Então tomem cuidado, tá? Eu não recomendo copiar esse arquivo por cima, tá? Subscrever, ou mesmo excluir o arquivo que tinha antes, tá? Porque se você excluir o arquivo que tinha antes, copiar ou mesmo copiar por cima, não tem como recuperar depois os bitcoins que vocês tinham antes, tá? Digamos que vocês tinham um BTC aqui, tá? E agora vocês estão com outro backup, né? Colocando aqui meio BTC. Não tem como recuperar mais aquele um BTC que tinha antes, certo? Então, por isso que é bom deixar uma cópia do antigo, a não ser que vocês estejam instalando o software pela primeira vez e esteja tudo zerado, tá? Aí tudo bem, mas caso contrário, o ideal é fazer um backup, ok? Então, feito isso, vocês copiaram o backup que vocês tinham, renomearam para o wallet, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fechar o software, tá? Aí tem que aguardar aqui desligar ele, né? Espera fechar, encerrou. Vocês vão vir aqui novamente, né? Abrir o software, tá? Aí feito isso, pessoal, já vai aparecer aqui os bitcoins que vocês tinham antes, ok? Simples assim, tá, pessoal? Não tem erro. Veja que os passos são muito simples, tá? Depois tem esse outro software, tá, pessoal? Que é o Multibit, tá? Na verdade, eu não vou mostrar aqui como instalar, tá? Ele é bem simples, tá? Porém, ele tem alguns passos a mais que o Bitcoin Core, tá? Quando for no final lá, ele vai pedir para copiar a data, tá? E o timestamp, certo? E também as palavras que ele for gerar. Então isso aí, na verdade, é só uma confirmação, tá? Um critério de segurança. No momento que vocês copiarem essas palavras para a próxima página, né, que ele vai mostrar, que ele vai abrir, no momento que vocês copiarem essas palavras para a próxima janelinha que ele vai abrir, aí vocês vão para uma outra janela que vocês vão criar uma senha, tá? Então, no caso Multibit, o Multibit, ele já pede no início, né, na própria instalação, para criar uma senha, tá? No momento que estiver criando a carteira. Já o Bitcoin Core não, ele deixa como opcional. Vocês podem criar a carteira primeiro e depois criar uma senha, ou caso não queira criar a senha, não precisa, tá? Mas eu recomendo criar uma senha, tá?
questão de segurança. Já o multibit ele já obriga a criar a senha já logo na instalação. Tá? Só para o vídeo aqui não ficar muito extenso, pessoal, eu não vou mostrar como é que se instala, tá? Para ser bem simples, como eu já falei para vocês. Eu vou abrir aqui o multibit, tá? Para mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Então, vou abrir agora aqui. Tá? Reparem que depois de instalado, tá? Vocês podem criar uma nova carteira, tá? Clicando aqui em criar, certo? Aí depois é só clicar aqui em próximo. Vocês vão localizar o diretório que vai ser salvo as informações aqui do software, no caso o backup, né? Onde vai ser salvo o backup. Aí depois é só clicar em próximo, tá? Vejam, isso aqui que eu estava explicando antes, tá? É gerado um date stamp, tá? Nada mais é que a data convertida em números, tá? E depois algumas palavras aleatórias, tá? Então isso aqui vocês têm que copiar, tá? Num papel, tá? Ou mesmo se vocês quiserem copiar no próprio computador, é só abrir um bloco de notas, tá? Porém, vocês vão ter que digitar uma por uma, tá? Porque não tem como copiar, tá? Não tem opção de copiar. Mesmo que dê um Ctrl C, Ctrl V, não vai, tá? Isso aqui já era outro cópia que eu tinha feito antes. Então, vocês vão ter que digitar uma por uma dessas palavras, certo? Num bloco de notas. Feito isso, vocês vão vir aqui em próxima, vão colar, no caso, o timestamp que vocês digitaram no bloco de notas e aquelas palavras todas aqui. Tá? É aquilo que eu estava explicando antes. Aí vão próxima de novo, vai ser pedido para criar uma senha. Aí feito isso, vocês vão confirmar a senha e pronto, já vai ser criado, tá? A sua carteira. Só vou voltar aqui, pessoal. Aí, criada a carteira, vejo que eu já criei uma carteira aqui, tá? Hoje, nessa horário aqui, tá? 19h46. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou simplesmente confirmar a senha que eu já tinha digitado quando eu criei a minha carteira, certo? Vou clicar aqui em desbloquear. Aí confirmou, tá? Então a senha está correta. Aí só vir agora aqui concluir. Vejo que eu já consegui abrir a minha carteira, tá? Caso eu bote a senha errada, ele não deixa abrir, certo? Então, o processo também é o mesmo, tá, pessoal, do outro software, tá, do Bitcoin Core, tá? É bem simples. Vocês têm a opção de enviar e solicitar os Bitcoin. Vou clicar aqui em enviar, vocês vão digitar aqui o endereço da carteira que vocês querem enviar e a quantidade de Bitcoin, tá? Só lembrando que a primeira vez ele aparece como MB, tá? Esse símbolo aqui. Por quê? Porque como padrão ele já aparece como milibitcoin. Aí toda vez vocês vão ter que pegar o valor que vocês querem enviar e multiplicar por 1000, tá? Para daí ele converter o valor exato em dólar, tá? Para daí vocês conseguirem enviar. Então, eu já deixei em Bitcoin para não precisar toda vez ter que fazer esse cálculo, tá? Então, como é que eu fiz isso? Eu vim aqui em Preferências, Display, escolhi aqui como Bitcoin, tá? Ou também pode ser escolhido como BTC, também é a mesma coisa, tá? Agora, como milha e BTC, vocês vão ter que sempre multiplicar por 1000 ou micro BTC em 1 milhão, tá? Então, cada número será referente a um satoshi. Então, essas outras formas aqui é um pouco mais complicada, tá? Essas outras aqui eu já nem sei explicar direito a vocês, tá? O certo é, o mais fácil é vocês colocarem aqui como Bitcoin mesmo, tá? No caso, selecionando esse símbolo aqui ou como BTC, ok? Depois tem aqui o separador em ponto ou vírgula. Vai estar ao contrário, tá, pessoal? Vai estar vírgula e ponto. Porque o formato americano, o milhar é vírgula e as casas decimais é ponto, tá? Já no nosso formato aqui brasileiro, tá? Formato português, é ponto para milhares, né? A casa de milhares, e
vírgula para decimal. Então eu já deixei aqui como ponto, né, agrupamento, e decimal como vírgula, certo? Então, configurado isso, aí é só vir aqui e digitar a quantidade. Por exemplo, quero 0,5 BTC, como eu já tinha dado exemplo antes. Aí eu vejo que aqui ele botou 11.000, eu digitei errado. Na verdade é 0,5, que eu já deixei lá como vírgula para casas decimais, né? Então veja, 0,5 deu 1.107 dólares. Então tá certo. Veja que tem um símbolo aqui, um tio, que quer dizer aproximadamente, tá? Esse valor não é bem exato. E cada site ele coloca sua precificação. Então eu vou abrir aqui o site do Priv. Veja que o BTC está valendo 2.162, tá? Nesse site que vocês podem verificar, né, ao certo quanto que é tantos satoshis aí que vocês querem enviar, ou mesmo Bitcoin, né? Então eu vou botar aqui 0.5, tá? E deu 1.082 agora, certo? Então veja, 1.007, tá quase o mesmo valor, tá? Sempre é um valor aproximado, como eu falei para vocês, não é um valor exato, cada site aí tem sua precificação, tá? Para aqueles que não sabem, o Bitcoin é uma moeda descentralizada, então não é como o dólar, euro, que todos os sites têm que ter a mesma cotação, tá? Alguns dão uma diferençazinha pelas taxas, tá? Mas já o Bitcoin aqui pode dar uma diferença bem maior, tá? Então é isso, pessoal. Colocou aqui a quantidade, aí colocou o endereço aqui do que quer enviar, aí já vai habilitar o botãozinho aqui para próximo, tá? Aí sim vocês vão confirmar depois e enviar esses bitcoins, certo? E para solicitar a mesma coisa, só que no caso o processo inverso, vai ser gerado um endereço Bitcoin, vocês vão copiar esse endereço aqui, vão lá no site que vocês querem transferir e vão colar esse endereço, aí vão colocar a quantidade e vão enviar. Então, para solicitar o pagamento, você pode colocar aqui quanto que quer receber, né? O endereço aqui, tá? No caso eu vou botar aqui 0,5, tá? Já gerou aqui o valor em dólar, tá? Já tem aqui o endereço Bitcoin, tá? Posso selecionar e copiar, ou clicar aqui em copiar. E aí eu vou colocar de onde que eu estou recebendo. Recebimento de e-mail Bitcoin da minha carteira do site tal, certo? Eu digitei errado. Recebimento. Opa. Certo? E a descrição, vocês podem colocar a descrição que quiserem, tá? E aí é só depois dar um concluir, ok? Então vejo que já ficou aqui a solicitação, tá? Porém ainda não foi confirmado porque eu não enviei esses bitcoins. No momento que for enviado, aí sim vai ser confirmado e vai vir aqui no meu saldo principal. Repare que o saldo está ainda zerado, certo? Confirmado isso e aparecendo aqui no saldo, aí vocês poderão vir aqui em pagamento, certo? Então vai estar tudo aqui discriminado que vocês fizeram, todos os envios e todos os recebimentos. Reparem que o histórico aqui, tá, pessoal? Ele mostra todas as transações que foram realizadas, que foram abertas, tá? Tanto de envio como saque, mesmo não sendo confirmado, tá? Ele já vai ficando aqui, tá? Já o outro software não, ele só aparece quando for confirmado, tá? Mas mesmo assim o status dele muda depois, tá? Aqui parece como solicitou, depois eu acredito que vai aparecer como confirmado, tá? Então praticamente é isso, tá? É bem simples. Vocês também podem exportar aqui para qualquer diretório aí do computador de vocês, tá? E no caso, eu vou escolher um aqui, tá? Ele aí vai abrir esse botãozinho aqui para próxima, tá? Vocês vão clicar e aí já vai ser gerado um arquivo .csv. Reparem que ele já coloca a data, tá? Bota transação e a data no próprio nome do arquivo, tá? Aí é só dar um concluir e já vai ser salvo no computador de vocês. Lembrando que isso aqui é só o histórico das transações, tá? Os bitcoins, tá? O arquivo de bitcoins, aí já é outro processo, tá? E aqui tem essa opção aqui de comprar e vender, só que no Brasil
parece que não é possível, tá? Fazer a compra e venda diretamente aqui pelo software, certo? Tem a opção aqui de gerenciar a carteira, tá? Você pode editar o nome da carteira, né? O local que é salvo. Dizendo aqui, ó, o backup, tá? É nesse diretório aqui que vocês selecionaram quando instalaram o computador, tá? Quando instalaram o software no computador. Então, já fica mais fácil, ó. Tá? Acredito eu que é esses arquivos aqui, ó. Tá? Então, vocês teriam que copiar esse arquivo aqui no pendrive, né? Para daí ter o backup, tá? Depois, para restaurar, deve ser o mesmo processo, tá? Vocês vão vir aqui nesse mesmo diretório onde vocês salvaram, no caso, o software no outro computador, né? Ou mesmo, se vocês formataram a máquina, vocês vão escolher um diretório, né? E aí é só vir aqui com esse arquivo que você já tem salvo no seu pendrive, né? Vir aqui e colar para cá na mesma pasta, certo? Feito isso, aí vocês vão fechar o software, abrir novamente. Acredito eu que a quantidade de Bitcoin já vai aparecer na carteira de vocês aí, que foi criada pelo próprio programa, certo? Então o processo é esse aí, tá, pessoal? É bem simples, tá? Igual ao outro, tá? Um pouco diferente, claro, o programa, mas os passos seriam os mesmos, certo? Então vou sair agora aqui do software, certo? E era isso, pessoal. Essa eram as dicas aí que eu queria dar para vocês de como guardar seus bitcoins de forma segura, certo? Só peço para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal e também deixe o seu like. Então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais esse vídeo. Tchau!